Daí, pessoal, mais uma resolução. A área do trapézio em centímetros quadrados é... Então, eu quero saber a área desse trapézio. Uma forma de resolver isso é usando a própria expressão, né, que define a área de trapézio. Então, a área de trapézio, deixa eu colocar aqui a expressão. A área do trapézio é igual a base média vezes a altura. Base média, a média das bases. Base maior mais base menor sobre 2, base média, vezes a altura. Bom, e aí então eu posso seguir aqui, ó, a área do trapézio igual. Base maior. Bom, quem são as bases? As bases são os lados paralelos do trapézio. O trapézio propriamente dito, ou o trapézio verdadeiro, é o quadrilátero que se caracteriza pela presença de um único par de lados paralelos. Isso é o trapézio verdadeiro, o trapézio propriamente dito. E esses lados que são paralelos são ditos bases. Então eu terei uma base maior e uma base menor. Por que eu falo propriamente dito trapézio? Porque se eu pensar no quadrado, tá? O quadrado, por exemplo, ele também é um trapézio, tá? O retângulo também é um trapézio. O losango também é um trapézio. Por quê? Porque para ser trapézio, basta ter um par de lados paralelos. Se eu tenho dois pares de lados paralelos, por exemplo, aqui no quadrado, ó, esse lado é paralelo com esse, e esse lado é paralelo com esse, eu tenho dois pares de lados paralelos. No retângulo a mesma coisa, esse é paralelo com esse, e esse paralelo com esse. No losango também, aqui e aqui, esse com esse. Se eu tenho dois pares de lados paralelos, o quadrilátero também é um trapézio. Aí será um trapézio do tipo paralelogramo, tá? Mas aqui na figura eu estou tratando como trapézio propriamente dito. E aí, um único par de lados paralelos, e esses lados paralelos chamar-se-ão bases. E aí, na fórmula da área do trapézio, eu uso a média dessas bases vezes a altura. Ok? Então, um comentário a respeito da classificação, né, dos quadriláteros. Bom, então trapézio, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. A base maior está bem fácil, está aqui, ó, 23. Mais base menor, lado paralelo em cima, ó, bem fácil também, 15. Vezes a altura sobre 2. Aí está o problema, que eu não tenho altura. Esse 10 aqui, ó, isso aqui, ó, não é altura. A altura é a distância entre as bases. Nesse caso aqui, a altura está valendo como esse lado aqui. Então isso é a altura que eu não sei. Então, por enquanto, vezes a altura sobre 2. Então, a área desse trapézio está dependendo de encontrar essa altura. 23 mais 15, 38. Vezes a altura sobre 2. Bom, e aí como que eu vou definir essa altura? Bom, essa altura eu posso expressar aqui, ó. Também, ó, aqui está a altura. Quando eu faço isso, eu gero aqui, ó, um triângulo retângulo. E aí observa que nesse triângulo retângulo eu posso aplicar Pitágoras. Por quê? Porque esse lado aqui, ele é conhecido. Como assim, professor? Como é que eu sei esse lado? Pensa, ó, que essa medida aqui, ela equivale a essa aqui. Ou seja, isso aqui, ó, é 15. Como essa base toda de baixo é 23, aqui está passando quanto? Bom, aqui está passando, ó, 8 unidades. Então aqui é 8. Porque 8 mais 15 fecha os 23. E aí, portanto, eu tenho esse triângulo aqui, ó. Aqui eu tenho 8. Aqui eu tenho 10. E aqui eu tenho H. Bom, eu já estou reconhecendo esse triângulo, né? 3, 4, 5. Se eu não reconheço, não tem problema, eu faço Pitágoras. 10 ao quadrado, que é a hipotenusa.
igual a um cateto ao quadrado, h ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, 8 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, igual a h ao quadrado, mais 8 ao quadrado, 64. 100 menos 64 é igual a h ao quadrado. H ao quadrado igual a 36. Então o h, raiz quadrada do 36, h igual a 6. Então, está faltando só isso, aqui é 6. Então eu tenho 38 vezes 6, divide por 2. Posso simplificar aqui, né? Dá 3. 38 vezes 3, dá 90. 3 vezes 8, 24. 114. Aí eu tenho 114 centímetros quadrados, letra E. Ok? Antes de encerrar o vídeo rapidamente, quero falar sobre esse triângulo aqui, ó. Olha só. Aí melhorou. Então aqui eu tenho 8, aqui o h que eu não sei, e aqui 10. Então se eu não quero aplicar aqui, ó, a relação de Pitágoras, o teorema de Pitágoras, o que eu posso pensar? Eu posso pensar que esse 8, na realidade o que ele é? Ele é 2 vezes o 4. Que esse 10, ele é 2 vezes o 5. Então eu tenho o triângulo 4 e 5, hipotenusa 5, cateto 4. O outro cateto aqui é quem? É 3. Só que ele está ampliado 2 vezes. Então 3 vezes 2, e eu encontro a altura 6, o mesmo que eu raciocinei aqui usando a expressão. Então eu também poderia ter usado aí essa situação aí de conhecer o triângulo 3, 4, 5, né, é o mais comum que tem dos triângulos pitagóricos, e aí observar que ele está sendo ampliado em 2 vezes. Então todos os lados foram multiplicados por 2, inclusive o 3, e aí 3 vezes 2, 6. Ok? Então era isso. Obrigado pela tua visita, um forte abraço, bons estudos e até a próxima.